Me chamo Fernando, sou do segundo ano C da Escola Emílio Justo. Hoje vou falar sobre movimentos sociais e novas formas de participação política no Brasil. Esta explorará como os movimentos sociais mudam a participação política no Brasil, desde suas raízes históricas até as inovações digitais. Vamos desvendar a evolução, os desafios e as oportunidades que esses grupos trazem para a nossa democracia. O que são movimentos sociais? Movimentos sociais são grupos organizados que emergem da sociedade civil com o objetivo de promover ou resistir a mudanças sociais e políticas significativas. Eles atuam como canais para vozes muitas vezes excluídas do processo democrático tradicional, buscando influenciar políticas públicas, legislações e a própria cultura de uma nação. Lutar por mudanças representa a organização da sociedade para lutar por transformações culturais. Vozes excluídas dão voz a grupos marginalizados ou com demandas não atendidas pelo sistema. Exemplos históricos: Revolução Francesa, 1989. Luta por liberdade e igualdade. Movimento sufragista, busca pelo direito do voto feminino. Movimentos sociais no Brasil. História e transformações. A história dos movimentos sociais no Brasil é rica e reflete as transformações políticas e sociais do país. Século XIX, surgimento. O século XIX marcou o surgimento dos sindicatos e movimentos operários, fortemente inspirados pelas ideias marxistas. Eles lutavam por melhores condições de trabalho e direitos. Década de 1960. Diversificação. A década de 1960 trouxe uma diversificação das pautas, com a emergência de lutas importantes como o movimento contra o racismo e por direitos civis. Constituição de 1988. Institucionalização. A Constituição de 1988 foi um marco para a institucionalização da participação social, reconhecendo o papel dos movimentos na construção democrática. Exemplos de movimentos sociais brasileiros. O Brasil é um campo fértil para o ativismo, com movimentos que impulsionaram e continuam impulsionando mudanças profundas na sociedade. Movimento feminista. Desde a luta pelo direito ao voto até a busca atual por autonomia corporal, igualdade de gênero e o combate incansável à violência contra a mulher. Movimento negro. Da história frente negra brasileira ao movimento negro unificado e a influência do Black Lives Matter, combatendo o racismo estrutural e promovendo a valorização da cultura auto-brasileira. Movimento LGBT, inspirado pela rebelião de Stonewall, busca incessantemente por direitos iguais, respeito à diversidade e representatividade política para a comunidade. Novas formas de participação política. A Constituição de 1988 abriu caminho para diversas instituições participativas que complementam a democracia representativa. Conselhos e conferências, espaço de diálogo entre governo e sociedade para formulação e controle de políticas públicas. Orçamentos participativos, canais onde a população decide sobre a aplicação de parte do orçamento municipal. Paraisópolis, ativismo local. Durante a pandemia, Paraisópolis demonstrou como o empoderamento deliberativo e a auto-organização comunitária podem preencher lacunas do Estado, distribuindo alimentos e criando unidades de saúde próprias. O papel dos movimentos na democracia brasileira atual. Os movimentos sociais atuam como agentes cruciais da pressão e proposição no cenário político, buscando influenciar políticas públicas e agenda governamental. Pressão e proposição. Eles são essenciais para levar as demandas da sociedade para dentro da esfera estadual, como no caso do Conselho Nacional das Cidades, que debateu e influenciou políticas urbanas. Desafios da participação. Apesar dos avanços, há desafios significativos. As relações de poder podem limitar e efetivar da participação. E muitas decisões ainda são tomadas sem a devida escuta social. Ressurgimento das ruas. Críticas à participação institucionalizadas levaram ao ressurgimento de grandes mobilizações de ruas, como a Primavera Brasília de 2013, demonstrando a insatisfação com a política tradicional. Desafios e oportunidades para o futuro. A participação política no Brasil enfrenta desafios contínuos, mas também apresenta vastas oportunidades para um futuro mais inclusivo e engajado. Inclusão social. Amplia a participação de grupos marginalizados é crucial para uma democracia representativa e efetiva. Fortalecimento institucional. Garante maior transparência e poder real a instituições participativas, como conselhos e conferências. Tecnologia e engajamento. Aproveita o potencial das tecnologias digitais para inovar a participação política e o engajamento cidadão. Conclusão. Movimentos sociais e a democracia em construção. Os movimentos sociais são e continuam sendo fundamentais para ampliar direitos e a participação cidadã, e as novas formas de participação política renovam constantemente a democracia brasileira. O futuro da nossa democracia depende diretamente da articulação inteligente e contínua entre a força da mobilização social e a construção de instituições cada vez mais inclusivas e responsativas às demandas populares. Relevância contínua. Movimentos sociais impulsionam a agenda democrática. Inovação participativa, novas ferramentas e espaços para engajamento. Caminho a seguir. Articulação entre rua, instituições é a chave.
Meu nome é Giovana, sou do segundo ano C, estudo na Escola Emílio Justo. E hoje eu vou falar sobre a organização política do Brasil, estrutura e funcionamento. Uma jornada pela complexidade e vitalidade da democracia brasileira. Brasil, República Federativa Presidencialista. República, o chefe de Estado é eleito pelo povo para um mandato temporário, garantindo a alternância de poder. Federativo, composto por União, 26 estados, Distrito Federal e 5.570 municípios, todos com autonomia em suas esferas. Presidencialistas, o presidente acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo, centralizando a administração. As três esferas do governo. A organização política brasileira se divide em níveis e garante a governança eficaz em todo o território. União, responsável por assuntos do interesse nacional e relações internacionais, definindo as grandes diretrizes. Estados, possuem autonomia para legislar sobre temas regionais e complementar as leis federais, adaptando-as às realidades locais. Municípios, cuidam dos interesses locais como transporte público, urbanismo, saneamento e serviços básicos diretos à população. Distrito Federal, acumula competências tanto do Estado quanto do município, dada sua natureza de capital federal. O princípio da separação dos poderes. A base da democracia brasileira reside na clara divisão de responsabilidade entre poderes. Legislativo, cria e fiscaliza as leis, representado pelo Congresso Nacional. Executivo, aplica as leis e administra o país, liderado pelo presidente. Judiciário, interpreta as leis e resolve conflitos com o STF como órgão máximo. Congresso Nacional, bicameralismo em ação. Câmaras dos Deputados, com 513 membros eleitos proporcionalmente à população de cada estado para mandatos de 4 anos. Reflete a diversidade populacional. Senado Federal, com 81 senadores, 3 por estado e DF, eleitos para mandatos de 8 anos, como renovação parcial, garante a representação igualitária dos estados. Função: legislar sobre temas nacionais, fiscalizar as ações do Poder Executivo e julgar a autoridade em casos de crimes de responsabilidade. Poder Executivo, Presidência e Ministério. Presidência da República, atualmente liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, eleito para o mandato em curso, o presidente é o principal responsável pela direção do país. Ministério, com 39 pastas, os ministérios são os órgãos que executam as políticas públicas em áreas essenciais como saúde, educação e economia. Vice-presidência, eleita na mesma chapa do presidente, atua como seu substituto legal e colaborador direto nas ações executivas. Sede do Poder, o centro das decisões executivas do Brasil é o Palácio do Planalto, localizado em Brasília, a capital federal. Poder Judiciário, garantia da Justiça, Supremo Tribunal Federal, STF, com 11 ministros indicados pelo presidente e aprovados pelo senador, é a guarda final da Constituição. Outros tribunais. O Superior Tribunal da Justiça, STJ, e os demais tribunais federais e estaduais asseguram a aplicação de lei em todos os territórios. Função essencial: atua para assegurar os direitos dos cidadãos, resolve conflitos e fiscalizar a constitucionalidade das leis e dos atos governamentais. Autonomia e competências dos entes federativos. A Federação Brasileira distribui competências para otimizar a governança. União, comércio exterior, defesa nacional, política monetária e direitos civis são de sua alçada exclusiva. Estados, responsáveis por segurança pública, educação estadual e gestão de saúde regional, entre outros. Municípios, organizam o transporte coletivo, urbanismo, saneamento básico e demais serviços locais essenciais. Competências comuns: saúde, assistência social, proteção ao meio ambiente e cultura são responsabilidade compartilhada pelos 3 níveis: o sistema pluripartidário e o presidencialismo de coalizão. Pluralidade partidária. O Brasil possui uma multiplicidade de partidos políticos, refletindo a diversidade de ideologias e interesses sociais. Coalizão. Para governar e aprovar leis, o presidente precisa negociar e formar alianças com diferentes partidos no Congresso. Equilíbrio. Esse modelo existe constante articulação política, mas equilibra o poder e evita a concentração em uma única força, promovendo a estabilidade democrática. Conclusão. A complexa harmonia da democracia brasileira. A organização política do Brasil, com sua federação e separação de poderes, cria uma estrutura robusta que garante autonomia, equilíbrio e a vital participação popular. Olá, prazer, meu nome é Ana Clara Almeida Santos, eu sou da Escola Deputado Emílio Justo, na série 2º ano C. Hoje eu vou apresentar sobre exemplos de transformação e resistência política.
Uma análise profunda dos movimentos sociais e seus impactos. Resistência política, uma força organizada. Teoria de discurso político. Explica como movimentos organizam narrativas para desafiar hegemonias e construir identidades coletivas moldando a percepção política. Natureza relacional. Estudos recentes mostram que a resistência relacional contingente adaptam-se a contextos políticos e sociais específicos, o que torna a dinâmica. Discursos estratégicos. Movimentos emergentes usam discursos estratégicos para articular demandas, mobilizar apoio e construir legitimidade em suas causas. Caso de Guatemala 2015, a queda de Otto Pérez Molina. Em 2015, a Guatemala foi um palco de um movimento anticorrupção mais emblemáticos da América Latina. Milhares de cidadãos, cansados da impunidade, tomaram as ruas em uma série de protestos pacíficos. Protestos duraram 21 semanas, exigindo a renúncia do presidente Otto Pérez Molina, acusado de liderar uma vasta rede de corrupção. A Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala, em colaboração com o Ministério Público, revelou a rede criminosa La Linear, expondo a profundidade da corrupção governamental. O resultado foi a renúncia e a prisão de presidente e de sua vice-presidência, Rosana, fortalecendo o movimento anticorrupção e a consciência cívica. Poder popular em ação. Resistência ambiental como transformação social. Rebasta. Identifica práticas de resistência ambiental que geram alternativas transformadoras, articulando a defesa do meio ambiente com a construção de novos modelos sociais. Defesa de ecossistemas. Comunidades locais rejeitam grandes projetos de infraestrutura, como barragens e mineração, que ameaçam a biodiversidade, os recursos naturais e seus modos de vida tradicionais. Prática ética e política. A resistência é vista como uma prática ética, política e organizacional para a regeneração social e ambiental, promovendo a justiça e a sustentabilidade. Movimentos culturais e mudanças de mentalidade. Além das leis e políticas, os movimentos sociais têm um impacto profundo na cultura, moldando valores, crenças e comportamentos coletivos. Eles atuam como catalisadores de uma mudança mais ampla e duradoura na sociedade. Pesquisas mostram que movimentos sociais moldam valores, crenças muito além das políticas públicas imediatas, influenciando o imaginário social. O exemplo, o movimento pelos direitos civis e a luta pela igualdade de gênero transformaram percepções culturais duradouras sobre raça e gênero, ressoando por gerações. O ativismo influencia a mídia e o entretenimento e o discurso público, ampliando seu impacto social e promovendo novas narrativas. Resistência democrática nos Estados Unidos em 2025. Em resposta a crescentes desafios democráticos, a sociedade civil dos Estados Unidos intensifica suas ações. Proteção a vulneráveis. Grupos organizados realizam treinamentos para a proteção de pessoas vulneráveis e ações de desobediência civil, assegurando a segurança e os direitos de minorias. Estratégias de resistência. Movimentos como Invisible lideraram estratégias de resistência contra políticas autoritárias, buscando impactar a agência política. Defesa de direitos. As ações variam de manifestações pacíficas à pressão institucional para defender direitos civis e a justiça social em todas as esferas. Essas iniciativas demonstram a resiliência da sociedade civil em face à ameaça à democracia. Rebelião econômica, greves e boicotes em 2025. Em 2025, trabalhadores e consumidores intensificam a recusa de pagamentos e os boicotes como ferramentas poderosas para desafiar o poder corporativo e governamental. Essas estratégias visam gerar impacto econômico direto e reforçar a negociação. Trabalhadores e consumidores usam a recusa de pagamentos e boicotes para desafiar o poder corporativo, exigindo condições justas e transparentes. Estratégias financeiras coletivas pressionam governos e empresas a responderem às demandas sociais, econômicas e ambientais. Exemplos: resistência contra políticas que ameaçam direitos trabalhistas, aumentam a desigualdade ou minam a democracia. A resistência econômica destaca a capacidade dos cidadãos de impactar diretamente as operações políticas de grandes organizações. Resistir e transformar. O ato de resistir como motor de mudança e o progresso. Conclusão. Resistência e transformação são caminhos interligados. Resistência e construção. Movimentos políticos e sociais mostram que resistir não é apenas opor-se, mas também construir alternativas e novas realidades. Organização e discurso. A transformação nasce da organização cuidadosa do discurso estratégico e da mobilização cultural eficaz, engajando amplos setores da sociedade. Lutas globais e locais. O futuro depende da capacidade de articular lutas locais e globais por justiça, equidade e democracia, formando uma rede de solidariedade e ação. A transformação política é um processo contínuo, impulsionado pela coragem e resiliência de indivíduos coletivos em todo o mundo. Me chamo Alane e eu vou apresentar sobre a cidadania dos direitos sociais e a persistência da intolerância. Essa apresentação explora a interseção entre os direitos sociais e os desafios contínuos da intolerância, destacando o papel fundamental da cidadania na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.
O que é cidadania social? Conjunto de direito, garante bem-estar, igualdade e participação social para todos os indivíduos. Direitos essenciais, inclui saúde, educação, trabalho, moradia e proteção social. Base de indignidade humana, fundamentais para o exercício pleno da cidadania e da indignidade humana. Marco histórico dos direitos sociais no Brasil. A Constituição de 1934 marcou um avanço significativo, instituindo salário mínimo, a jornada de 8 horas e férias remunerada. Ao longo do século XX, a legislação trabalhista e previdenciária experimentou avanço contínuo, visando aprimorar as condições de vida dos trabalhadores. O conceito de Estado de bem-estar social surgiu como um modelo inspirador, buscando garantir direitos universais e promover a equidade social. Esse marco lançaram a base para a construção de uma sociedade mais justa, onde o acesso a direitos básicos e o pilar da cidadania. A persistência da intolerância no Brasil atual. Xenofobia em ascensão. Denúncias de xenofobia cresceram 874% entre 2021 e 2022, segundo o MDH. Intolerância religiosa aumentou 4.960% em 5 anos, com ataque recorrente a terceiro. Discriminação generalizada, racismo, LGBTfobia e outras formas de discriminação ainda ameaçam o direito e a dignidade. Personagens e iniciativas de combate à intolerância. Ana Maria Gomes condena o direito de imigrante e refugiado no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ia Gilda Dilgo, liderança fundamental na promoção da liberdade religiosa e no combate ao racismo religioso. Fórum de Liderança Migrante promove a inclusão e o diálogo social para migrantes no Brasil. O papel do Estado da sociedade. Política pública. Implementar e fortalecer medidas para inclusão social e combate ao discurso de ódio. Educação e conscientização. Utilizar a educação como ferramenta essencial para promover o respeito e a intolerância desde cedo. Laicidade do Estado. Garantir a liberdade religiosa e o respeito a todas as crenças sem privilégio ou discriminações. Engajamento cívico. Estimula a participação da sociedade civil na defesa dos direitos humanos e na construção de um ambiente de paz. Desafio e contradições. Crises sociais, crise políticas e econômicas alimentam o preconceito e a inclusão. Internet e ódio. A internet se torna um ambiente de propagação de discurso de ódio. Ações intencionais. Necessidade de considerar raça, gênero, religião e origem em todas as ações. Caminhos para a construção de uma cidadania plena. Fortalecer o bem-estar social. Garantir que os direitos sociais sejam universais e acessíveis a todos. Ampliar o diálogo, promover a troca e o entendimento entre diferentes culturas e religiões. Mobilização social, engajar a sociedade na denúncia e combater a todas as formas de intolerância. Conclusão. Cidadania e respeito como fundamentos da democracia. Direitos sociais são a base para uma cidadania justa e igualitária. A intolerância é um obstáculo que precisa ser enfrentado com coragem e união. Construir uma cultura de respeito e responsabilidade de todos nós, juntos podemos transformar o Brasil em um país mais incluso e solidário. Olá, meu nome é Kaique, sou do segundo C e sou da Escola Deputado Emílio Justo. A representação e os partidos políticos no Brasil, estruturas e desafios atuais. Essa apresentação explora um papel vital dos partidos políticos na representação democrática brasileira, examinando as suas estruturas e a dinâmica de representação e representatividade atual e os desafios que enfrentam para manter a conexão com os eleitorados. O que são os partidos políticos? Organizações essenciais legalmente formados para representar ideologias e interesses sociais. Objetivos centrais. O objetivo
principal é disputar e exercer um poder político do Estado, transformando ideias e ações governamentais. Desafios: burocracia. Governo Robert Misker, mesmo Partido Democrático, tende à burocracia e à oligarquização, um desafio constante. A importância da representação política. Partidos são mediadores cruciais entre a sociedade civil e o mesmo governos. Eles canalizam demandas populares e as transformações dos propostas e políticas públicas, formando como a espinha dorsal da comunicação política. Representam a diversidade e a opinião e interesses das populações em uma sociedade complexa. Os partidos consolidam visões semelhantes, darão voz a diferenças semelhantes sociais e evitam a atomização da participação política. Desafios da representação partidária do Brasil. Fragmentação patriarca. É com mais de 30 partidos registrados no TSE, cenário de alta fragmentação, dificultando a formação de maiores e governabilidade, dificuldade e renovação. A renovação é o quadros e inclusão de novas vozes da política. Ainda são desafios perpetuando estruturas antigas. Burocracias e distanciamento. O exército de burocracias é a centralização em líderes por afastar o partido da base e das democracias da população. Impactos da legislação eleitoral. A complexidade das leis eleitorais e as creulas da desempenhos, embora com boas intenções, podem ter efeitos colaterais na dinâmica patriarca. Exemplos de transformações recentes. O sistema patriarcal brasileiro está em constantes evoluções, buscando adaptações aos novos tempos e à emergência da sociedade. Funções e federações. Movimentos como a criação de federações patriarcas viram a fortalezas e representatividade e garantir a sobrevivência de legados em um cenário de regras mais religiosas. Ascensões de novas forças. O crescimento de partidos, uma União Brasileira e PL das últimas eleições demonstra a dinâmica de realizamentos do eleitorado e a emergência de novas hegemonias. Debate sobre reformas políticas. O debate continua sobre a reforma política, busca soluções para reduzir o fragmento e aumento da governabilidade, melhorando a eficiência do Congresso. Conclusão. A representação como um pilar da democracia. Os partidos políticos são essenciais para traduzir a vontade popular em políticas públicas. Eles são o elo de conectar as associações de sociedades a decisões do Estado, dando forma de direcionamento e democracia. A representatividade efetiva. Fortalecer a democracia e a participação cidadã. Quando as cidades se sentam realmente representadas, a confiança nas instituições aumentam, a participação política se torna mais vigorosas. Os desafios atuais exigem reformas e maiores engajamentos sociais para aprimorar a situação política brasileira. É um trabalho contínuo que demanda colaboradores de todos os setores da sociedade. O futuro de representação depende do equilíbrio entre garantindo que todas as vozes sejam ouvidas, mas que países continuem avançando. E esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado.